O número de famílias na extrema pobreza no Brasil atingiu o maior patamar desde dezembro de 2014, até R$ Estamos falando do 89. Brasil, onde uma pessoa é assassinada a cada 9 minutos. A dívida acumulada dos governos estaduais com as aposentadorias passa dos 20 bilhões de reais, o que pode comprometer a economia esperada com a reforma da Previdência. Investigado por supostamente chefiar uma rede de corrupção, o governador do Rio de Janeiro está afastado do cargo por decisão As da queimadas Justiça. na Amazônia e no Pantanal batem recorde. O governo federal admite que a situação É hora da crítica. sociedade brasileira refletir se é nessa posição no cenário internacional que a gente quer ocupar. Todos nós sabemos dos problemas enraizados em nosso país. A gente ouve falar todos os dias, na TV, nos portais de notícia, nas mesas de jantar e nas conversas de bar. É inegável a abundância de áreas em que a gente precisa melhorar como nação. Mas se você tivesse que definir um principal problema, aquele responsável pela maior parte do que é de errado no Brasil, qual seria? Em 2015, uma pesquisa da Datafolha apontou que o brasileiro comum vê corrupção como o principal problema do país. E desde então, uma série de outras pesquisas vem mostrando que essa percepção é mantida. Em torno de 1/3 dos brasileiros acreditam que corrupção é o maior problema do Brasil. Mas dizer que corrupção é o maior problema antecede a seguinte pergunta: sob qual ótica? Sob qual régua? De acordo com quais dados? Financeiramente falando, a corrupção anualmente é responsável por um rombo de 200 bilhões de reais por ano nos cofres públicos. O rombo, por exemplo, da sonegação é estimado em 417 bilhões de reais por ano. Ou seja, sob a ótica financeira, corrupção talvez não seja o maior problema, mas e sob a ótica de causalidade? A gente poderia assumir que a própria existência de corrupção causa tanta indignação na população que esse é o motivo pelo qual ela se recusa a pagar todos os impostos que deveria. Nesse caso, por menor que seja a relevância financeira da corrupção, se comparada aos outros grandes problemas do Brasil, ela seria indiretamente a causa de problemas muito maiores, certo? Vamos assumir que corrupção é a causa dos principais problemas do Brasil. Se hoje um revolucionário aterrissasse em Brasília e aniquilasse todos os corruptos, amanhã a gente ia ter um Brasil melhor? Me responde você. Aniquilar todos os corruptos hoje impediria que amanhã novos corruptos aparecessem substituindo o seu lugar? Os primeiros registros de corrupção no Brasil são traçados desde o século XVI, marcado por casos de funcionários públicos que praticavam comércio ilegal de pau-brasil, tabaco e ouro. Já no século XIX, após a abolição da escravidão, o governo brasileiro tolerava traficantes de escravos que não respeitavam essa lei. Esses casos são de séculos atrás. Esses corruptos estão mortos. E ainda assim, novos corruptos continuaram surgindo séculos depois. Então, talvez a satisfação desse revolucionário assassino não duraria muito tempo, porque além dele comprar um ticket só de ida para a cadeia, em breve novos corruptos seriam eleitos e continuariam o trabalho de seus predecessores, como tem sido há mais de 500 anos. Dizer então que corrupção causa sonegação é só parcialmente verdade. Sim, entre mandar dinheiro suado para o bolso de corruptos e manter o dinheiro para nós mesmos, todos nós preferiríamos mantê-lo. Mas sabemos que não é todo o dinheiro que pagamos de imposto que vai para o bolso de corruptos. Uma parte vai para escolas, outra vai para hospitais, uma parte vai para a luz que abastece as nossas ruas. Mas não são todos que se importam. Portanto, será que é seguro dizer que se o nosso amigo revolucionário acabasse com corrupção, pelo menos que momentaneamente, isso automaticamente faria com que todos os sonegadores passassem a devidamente pagar seus impostos? Não, porque pessoas não sonegam somente pelo inconformismo com a falta de ética de muitos participantes de nosso governo. Elas sonegam por motivos diferentes. Há pessoas que sonegam porque precisam do dinheiro para ter o que comer no dia seguinte. Há empreendedores que sonegam por não quererem deixar o negócio falir e precisar demitir todos os seus funcionários. Há pessoas que não precisam sonegar e sonegam mesmo assim, porque pensam no próprio umbigo ao invés do coletivo. Portanto, logicamente, corrupção por si só não é o maior problema. Na verdade, ela é consequência de um outro fator. E como é que a gente identifica esse fator? Para isso, a gente pode utilizar uma técnica simples de raciocínio lógico. Se corrupção é consequência, então o que é a causa? A gente pode deduzir, talvez, que a falta de fiscalização eficiente causa corrupção. Afinal, se houvesse fiscalização eficiente, haveria consequências graves de cometer atos corruptos, o que faria
com que pessoas mal intencionadas não prosseguissem com as suas más intenções, certo? Bom, vamos refletir sobre isso. Se uma autoridade diz que não é sensato jogar lixo na rua, pessoas que pensam no coletivo não vão jogar porque acreditam que manter um espaço limpo deve ser uma contribuição de todos. Elas não precisam de fiscalização, porque simplesmente não faz sentido cometer um ato que vá contra o bem-estar de outras pessoas. Seu bom senso é forte o suficiente para que haja qualquer necessidade de fiscalização ou de medidas punitivas. Agora, uma pessoa sem senso de coletivo continua sendo uma pessoa sem senso de coletivo se for fiscalizada. Ela pode até deixar de cometer atos maléficos para o coletivo em benefício próprio, só que vai deixar de fazer isso pelos motivos errados, né? Ela vai deixar de fazer porque pode ser punida, não porque ela acredita que não deve fazer. Ou seja, uma fiscalização eficiente pode resolver parte do problema, mas não impede que pessoas individualistas continuem surgindo e procurando novas formas de burlar a fiscalização. Então, o que causa essas pessoas individualistas com um jeitinho para ganhar vantagem sobre os outros? Elas só existem no Congresso Nacional ou existem também na sociedade brasileira? Eu sei o que você acredita, mas só por motivos de dialética vamos assumir que todos os políticos chegaram no Congresso com boas intenções e então foram corrompidos por outras pessoas lá dentro. Isso seria possível? Na verdade, não. Porque se todos que chegam em Brasília são puros e bem intencionados, como surgiram outras pessoas corruptas que influenciam os novos entrantes? Quem corrompeu os nossos cidadãos puros e de bem? Pois é, para que haja corrupção no alto escalão do nosso governo, a única premissa que se sustenta é que corrupção foi eleita, não nascida lá dentro. Pessoas mal intencionadas eram mal intencionadas antes de entrar no poder. Elas simplesmente deixaram suas más intenções florescerem quando se perceberam num ambiente em que havia muitas facilidades para exercitar suas intenções. O meio potencializa aquilo que nós já somos. Se você é uma pessoa naturalmente bondosa e de repente enriquece, você vai usar o seu dinheiro para ajudar mais pessoas e expandir o alcance da sua bondade. Agora, se você é uma pessoa egoísta e mal intencionada e de repente se depara com uma máquina pública com bilhões de reais ao seu dispor, você vai tirar proveito disso, em detrimento do coletivo, da mesma forma como vem tirado proveito de tudo previamente na sua vida. Portanto, se corrupção não nasce no governo, mas chega até ele, como é que ela surgiu? A gente pode assumir que por meio da cultura. O brasileiro nasce sob uma cultura naturalmente individualista. Poderia ser, mas se a gente dissesse que a causa de todo egoísmo e individualismo do Brasil é cultura e ponto, isso basicamente assume que o brasileiro é natural e culturalmente egoísta. Mas é plausível dizer que todo brasileiro é individualista por natureza? Não existe ninguém que legitimamente quer o bem pro todo. E você? Você não quer o bem pro todo? Você precisa de alguém te olhando para deixar de jogar lixo na rua? Você precisa que haja uma câmera de segurança para que você não roube o celular do turista que esqueceu o celular em cima da mesa? Você precisa acreditar que vai perder o emprego se você for Uber e não devolver o dinheiro da carteira daquele passageiro que entrou no seu carro? Já deve ter acontecido de você esquecer algo no metrô, no Uber ou em uma loja e depois se deparar com a boa vontade de pessoas que acharam seu item perdido, se preocuparam em te encontrar e te entregá-lo de volta. Existem muitas pessoas boas no Brasil. Individualismo não é cultura. Mas existem pessoas legitimamente bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. Então, quando ou onde acontece uma bifurcação na vida de uma pessoa que define se ela vai se tornar benevolente ou se ela vai se tornar egoísta? Pensa comigo. Onde a gente desenvolve a nossa visão de mundo? Aprende como lidar com outras pessoas? Onde a gente aprende como pode contribuir para a sociedade? Em casa? Na escola? Na infância? No período da vida em que a gente mais está suscetível à educação. De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, o nosso principal período de formação de personalidade é dos 2 aos 7 anos de idade. É claro, depois disso é possível que a gente aprenda coisas novas e mude alguns traços de personalidade, mas com a autoconsciência de que a gente precisa mudar e com esforço próprio e muita força de vontade. Sem isso, 7 anos é quando você basicamente vai ter formado o seu senso de conceito do que é certo ou errado. Se você é mais sociável ou se é mais introvertido ou se você é genuinamente coletivista ou individualista. Até essa idade, a nossa personalidade se desenvolve muito mais pelos exemplos e referências que a gente vê em nossos pais, amigos e professores, do que por vontade própria de ser de algum jeito específico. Portanto, se pessoas saem individualistas, isso é fruto das circunstâncias de que elas viveram durante seu crescimento. Mas quais são as circunstâncias que produzem pessoas individualistas?
Existem várias. Numa família que não se preocupa em ensinar lições básicas de comportamento social para seus filhos, que diariamente reforça o sentimento de negativismo e estresse numa criança. Numa família que reclama sobre como a vida é injusta e mostra como a gente precisa primeiro pensar na gente, antes de pensar no outro, o pensamento é sempre de escassez. A consequência dessa influência é produzir crianças que agem de forma a ter o máximo possível para si, antes que alguém venha e tire o pouco que ela já tem. Independentemente da classe social, individualismo tende a surgir frente a essas circunstâncias. Por outro lado, famílias que reforçam o sentimento de que o mundo é abundante e que pode servir a todos, que a gente pode se tornar o que a gente quiser se a gente batalhar para isso, e que as coisas que mais importam são aquilo que a gente deixa de bom para o mundo. Crianças dessas famílias tendem a ser mais colaborativas, tolerantes, abertas às diferenças e com a legítima vontade de contribuir para o coletivo. Não só pelas lições que aprendem com os pais e na escola, mas principalmente pelo exemplo que percebem nas figuras de autoridade que elas admiram e amam. Aqueles que vivem num mundo de escassez estão dispostos a enganar, a iludir, a prejudicar o próximo se isso vier em benefício próprio. E algumas dessas pessoas estão no governo. Mas como é que isso aconteceu? Bom, de novo, corrupção é eleita. Existem muitas famílias com mentalidade de escassez no Brasil. E, racionalmente, essa é uma mentalidade que tende a permear a cabeça de pessoas menos favorecidas financeiramente. 50% dos brasileiros vivem com menos de R$ 413 por mês. Essas pessoas, em grande parte, não tiveram acesso à educação de qualidade em casa ou na escola. E como jamais aprenderam que devem olhar para o coletivo antes de olhar para si próprio, basta pessoas mal intencionadas que entendem a mentalidade de pessoas desfavorecidas, prometê-las o que elas mais precisam: medidas populistas. Como existem muito mais pessoas no Brasil que formaram a sua personalidade sob circunstâncias de escassez do que de abundância, é o primeiro grupo que elege das pessoas menos favorecidas. Portanto, um político com propostas sociais, com o objetivo de ajudar os mais pobres, tende a ter maiores probabilidades de ganhar eleições. Afinal, ele sabe que existem muito mais pessoas que acreditam que a única saída é elas serem ajudadas por terceiros do que pessoas que acreditam que têm responsabilidade total sobre o que acontece nas suas vidas. E como a gente viu no vídeo Por que o real se desvalorizou tanto, essas medidas populistas asseguram o voto do candidato mal intencionado e também a sensação de bem-estar no curto prazo dos menos favorecidos que o elegeu do que o bem-estar de longo prazo do país. Mas a consequência de longo prazo de medidas excessivamente populistas é, sobretudo, mais prejudicial para os menos favorecidos do que para as classes mais altas. Afinal, ao distribuir auxílios e benefícios numa proporção maior do que a geração de riqueza de um país, a inflação toma lugar. O crescimento dos preços de itens básicos corrói o poder de compra dos pobres, o que, então, cria um palco para que novas pessoas mal intencionadas manipulem o povo prometendo mais medidas populistas para ajudá-lo. Para entender esse fenômeno de forma mais aprofundada, vai no vídeo Por que o real se desvalorizou tanto. Bom, então, qual é a solução? Como é que a gente impede o surgimento de pessoas mal intencionadas? Como é que a gente reduz as circunstâncias familiares que moldam a personalidade individualista e de escassez? Investir em educação básica? Provavelmente foi a conclusão que você chegou, já que educação de base é o principal driver de transformação para o futuro do nosso país. Em 2020, houve um corte de gastos com a educação. Você deve ter ouvido falar daquela polêmica envolvendo esse corte. Afinal, a manchete que o governo reduz gastos em educação num país com a educação já precária passa uma impressão bem negativa para o povo. Como assim? Cortar gastos em educação quando há tanto que melhorar? Que governante faria isso? Mas as perguntas são feitas por aqueles que ficam só na manchete e não se dão o trabalho de entender a fundo os acontecimentos. O Ministério da Educação não apresentou projetos que justificassem a manutenção dos custos do governo com a educação. Resultado: realocação de recursos. Pensa do ponto de vista de uma empresa. Se o setor de marketing de uma empresa mostra projetos que deseja implementar no próximo ano que se somam em R$1 milhão, quanto que a empresa vai orçar para o setor de marketing? R$1 milhão? Nem mais, nem menos. O corte de gastos foi fruto da ineficiência do MEC na concepção de formas para investir o dinheiro da educação. O MEC mostrou que não precisava de tanto dinheiro e o governo realocou esse dinheiro excedente para o setor de infraestrutura, que por si justificava um aumento de gastos. Não foi uma tentativa governamental de sabotar o ensino brasileiro, foi simplesmente a consequência de uma gestão ineficiente do MEC, que não conseguiu projetar formas de melhorar o ensino no Brasil. O que é preocupante, porque, segundo o relatório da OCDE, o Brasil investe 5,6% do PIB na área de educação, o que é acima da média de 4,4%
dos outros países da OCDE. O percentual do PIB investido em educação pelo Brasil é tão alto que está somente atrás da Suécia, da Bélgica, Islândia, Finlândia e Noruega. Mas apesar do percentual parecer elevado, o valor investido por aluno, que é o que de fato importa, é bem abaixo da média dos países da OCDE. De acordo com o relatório, o investimento público por aluno nas instituições públicas de ensino brasileiras é um dos mais baixos dentre os países analisados. O gasto anual do Brasil por aluno do ensino fundamental e médio é de 3.866 dólares por aluno, enquanto o gasto anual do Brasil por aluno no ensino superior é de 14.202 dólares. E por comparação, o investimento médio dos países da OCDE no ensino básico é de 9.300 dólares anuais por aluno, ou seja, um valor maior do que o dobro do montante investido pelo Brasil. Quais são as conclusões que a gente pode tirar disso? Primeiro, por mais que o Brasil seja um dos países que mais investe em educação em relação ao seu PIB, devido à enorme quantidade de pessoas que dependem do ensino público em território brasileiro, o valor investido por aluno na educação básica acaba não sendo suficiente para sustentar uma educação digna, ficando menos de 2 vezes menor do que a da média, como a gente viu. Segundo, não é que não tem dinheiro para educação, mas que a má gestão do MEC não viabiliza projetos de melhoria que justifiquem um aumento de verba para a educação básica. E terceiro, além do investimento no ensino superior no Brasil ser 4 vezes maior do que no ensino básico, hoje, quem usufrui do ensino superior público são, em maioria, alunos que tiveram ensino básico privado de qualidade, que lhes deu a base para passar no concorrido vestibular das universidades públicas. Ou seja, pessoas cujo ensino não precisariam ser sustentadas pelo Estado. De acordo com uma matéria da Infomoney, a probabilidade de um jovem pobre estar entre os 5% de melhores notas do Enem é de 1 em 600. Já a chance de um garoto de classe média alta estar na mesma posição é de 1 em 4. 59% dos alunos em universidades públicas brasileiras estão entre os 20% mais ricos. Naturalmente, existem cotas que beneficiam essas pessoas menos favorecidas a terem um acesso ao ensino superior, mas cotas só são uma necessidade porque, caso os cotistas fossem competir em ampla concorrência, em uma parte eles ficariam atrás dos alunos que tiveram acesso ao ensino privado. E se os alunos do ensino público de base tivessem um investimento per capita semelhante aos países desenvolvidos da OCDE, talvez cotas para o ingresso no ensino superior não seriam mais uma necessidade. Educação de base é o maior driver de transformação do Brasil. E MEC, caso você precise de sugestões de projetos para implementar no ensino de base, a gente da Jovens tem algumas sugestões. A gente acredita que todo aluno deveria ser dado acesso a conhecimentos mínimos sobre economia, cidadania, ética, educação financeira e empreendedorismo. A gente já desenvolveu uma trilha com centenas de horas de conteúdo pago e gratuito com vários desses temas que a gente já está feliz em compartilhar com vocês, caso vocês desejem implementar isso nas escolas. Afinal, 88% das crianças dependem do ensino público no Brasil. E, se nós somos capazes de dar a elas condições para se desenvolverem nas escolas, individualismo vai cada vez mais dar lugar a coletivismo e corrupção vai cada vez mais dar lugar à transformação. E caso não, MEC, tudo bem. A gente continua fazendo a nossa parte do lado de cá, concedendo educação de base por meio da iniciativa privada. O outro maior driver de transformação do Brasil. A gente vai continuar fazendo isso porque não é como se a gente esperasse contar com a ajuda do governo para mudar a educação do Brasil para começar. A gente acredita em abundância e no poder que a gente tem como agentes de transformação nesse país. Então, se você, jovem, quer contribuir com isso, eu escrevi um livro chamado Que o Ensino Não Te Ensina, com os principais conhecimentos que todos deveríamos ter sido dados nas escolas, mas a gente não foi. Nele eu falo sobre economia, educação financeira, negócios, mentalidade de abundância e uma série de outros assuntos que são indispensáveis para a formação do nosso senso de coletivo e o link está aqui embaixo. Ele é cheio de histórias, metáforas, ilustrações e explicações que transformam os assuntos mais complexos em simples. E além disso, ao comprar esse livro, você me ajuda a continuar fazendo esses vídeos didáticos e educativos de forma 100% gratuita. De novo, o link está aqui na descrição. Até a próxima.